está em você. Fala para quem está do seu lado, a promessa está em você. Fala com autoridade, fala, a promessa está dentro de você. Irmão, guarda isso. Dentro do design de Deus, design vem de desígnio. Toda forma tem um propósito. É por isso que a gente está vivendo um tempo. Eu queria ter mais tempo para a gente discorrer sobre isso, mas alguém está recebendo? Eu vou fluir com a próxima parte dessa mensagem à noite. Se você quiser fazer dobradinho ou assistir online, eu creio que vai te abençoar também, amém? Uma das coisas que a gente está vendo nos dias de hoje é uma destruição de princípios fundamentais. É uma destruição de tudo que hoje é considerado tradicional. Então a estrutura familiar tradicional, aquilo que a gente considerava belo, tudo isso está sendo questionado, tudo isso está sendo ressignificado. Então, se você pegar, por exemplo, o período do Renascimento, os artistas, eles faziam coisas que tentavam expressar de alguma forma a grandiosidade de Deus, do seu reino, dos céus. A gente tem pinturas, a gente tem obras como, por exemplo, a Capela Sistina. A gente tem algumas coisas que fazem parte desse período renascentista em que você exaltava o belo. A arquitetura, você pega a arquitetura gótica, por exemplo, das catedrais. Olha que interessante isso. A arquitetura gótica, ela começou a criar entre os arquitetos da época um desafio para que pudessem fazer uma estrutura cada vez mais alta, porque quando você entra numa catedral, essa arquitetura que te leva a olhar para cima, isso faz com que o espectador ele seja impulsionado a se inclinar a olhar para os céus. Então a ideia de uma arquitetura gótica é que as pessoas, quando iam para cultuar ou para estar dentro de uma missa, por exemplo, eles entravam e a arquitetura te levava a olhar para os céus. Havia uma beleza em tudo que era construído. Alguém está comigo? Diga amém. A gente olha para os dias de hoje e o belo está sendo não só questionado, como ele está sendo destruído. Vai desde as calças rasgadas até a gente comprar roupa que elas já chegam velhas, mesmo sendo novas. A última coleção da Balenciaga, por exemplo, você pagava muito caro para ter uma bolsa de luxo que era um saco de lixo. O que é isso? É uma desconstrução do belo. Você está comigo? Diga amém. Vocês estão aqui ainda? É uma desconstrução do belo. Então, fechando esse parênteses, a palavra design vem de desígnio, porque toda forma tem propósito. Por que uma caneca tem uma alça, por exemplo, e um copo não precisa? Porque a alça externa da caneca é para que você possa colocar bebidas quentes e não se queimar. Existe um propósito. Design vem de desígnio, que vem de propósito. Então, dentro desse entendimento, quando Deus formou a criação, Ele fez com propósito. Dentro do design divino de Deus, existe um propósito pelo qual as promessas são colocadas dentro, não fora. O primeiro propósito pelo qual suas promessas foram colocadas dentro e não fora é porque promessas não são um item acessório, não é como uma bolsa que você carrega, é algo que está dentro de você. Por que o tórax, por exemplo, protege os órgãos vitais? Porque dentro do que existe de mais importante para manter o funcionamento de um corpo, Deus colocou uma camada de proteção mais rígida que a gente tem em toda a nossa estrutura. Isso é um desígnio, isso tem um propósito. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Então por que Deus não coloca promessas fora? Primeiro, porque não é um item acessório. Não é algo que você pega e você solta. Você vai carregar até o último dia. Não é algo que você pega e você vende. Não pode ser trocado com ninguém. A promessa é individual. Não é algo que se negocia. Quanto é que você quer no meu propósito? Quanto é que você quer na minha promessa? Por quê? Porque se fosse, muitos negociariam. Homens tentaram comprar um som ao longo da história. Alguns tentam comprar até hoje. Alguém está comigo? Diga amém. Banda, pode segurar, por favor. Deixa eu terminar. Pega isso aqui, irmão. Se fosse um item acessório, negociaríamos, venderíamos, perderíamos. Olha para mim. Perderíamos, abriríamos mão. Outro motivo pelo qual a promessa não é colocada fora, ela é colocada dentro. Porque mesmo que você se perca, a promessa em você não se perde. Você está perdido, mas a promessa dentro de você, ela não se perde. Está dentro. Deus colocou um lugar mais seguro. Alguém comigo aqui? Aleluia. Isso é muito forte, irmão. É outra característica pelo qual no design divino de Deus foi colocada dentro, para que você não se compare.
Porque senão você vai olhar a promessa de alguém pendurada como um acessório de luxo, e você pode abrir mão de ver a beleza da sua, porque você está toda hora tentando ver a beleza do outro. Por que não é colocada fora? Porque não é para ninguém ostentar, e não é para ninguém desejar. Irmão, guarda isso, promessas não são do lado de fora, para que não haja ostentação. Você viu a minha promessa? Você já viu o que o Senhor disse que vai acontecer? Ei, me respeita, você já viu o que Deus vai fazer daqui a 10 anos? Ela é colocada dentro. Se você quiser externar, muitos nem vão acreditar, mas você sabe o que você carrega. Não há ostentação, não tem como perder, não tem como vender, não tem como negociar, não tem como trocar. Ela é sua, insubstituível, intransferível. Alguém está comigo? Diga amém. Por que a promessa está dentro de você? Outra característica pela qual eu creio que Deus colocou dentro de nós. Porque você precisa se conhecer para conhecer a promessa. Irmão, tem muita gente que gasta com estética o que nunca gastou com essência. Tem gente que gasta, e você é contra gastar com estética? De forma alguma. Inclusive eu preciso até renovar o meu botox. Eu fiz ano passado. Irmão, isso é de Deus, tá? Eu nunca tinha feito, eu fiz ano passado. Agora que ele venceu, que eu estou vendo a falta que ele faz. É complexo. Agora olha para cá. Problema zero de gastar com estética. Agora, problema total se você só gasta com estética. Você não conhece as promessas, você não conhece a palavra, você não se aprofunda em conhecimento, você não entende os princípios pelos quais o reino que você crê e faz parte são sustentados, você não entende sobre princípios da fé, você, por exemplo, não faz o carisma, ou você não faz parte de um GC, ou você não medita na palavra, mas sabe tudo sobre creatina, sobre whey protein, sobre dieta paleo, sobre... O pastor está dizendo que não precisa cuidar do corpo, por isso você está gordinho. Não, irmão, eu estou gordinho porque eu estou desleixado. O que eu estou dizendo é, mais importante do que gastarmos com a estética que todo mundo vê, é gastarmos com a essência, porque isso é quem a gente de fato é. Alguém está comigo? Diga amém. Por que a promessa é colocada dentro? Porque você tem que persegui-la, buscá-la, você tem que conhecer a você para conhecer a promessa. Você tem que saber quem você é, e quando você sabe quem você é, você entende o que você carrega. Alguém está comigo? Diga amém. Então fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala, a promessa está em você, a promessa está dentro de você. Vamos, igreja, sacode alguém aí e fala, irmão, você carrega a promessa de Deus. Você carrega a promessa de Deus. 2 Coríntios 4:7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Igreja, olha para mim, a Bíblia diz que temos um tesouro em vaso de barro. Isso é muito louco, porque parece paradoxal, mas não é. Parece que uma coisa anula a outra, mas não anula. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: o vaso é de barro, ele é frágil, ele é barato, ele é sensível, mas o valor não está no vaso, está no que o vaso carrega. Existe um tesouro precioso colocado dentro do vaso. Se o vaso fosse precioso e o tesouro fosse de barro, a gente ia entender que nós somos mais importantes do que aquilo que carregamos. Mas quando o vaso ele é simples, mas carrega algo precioso, a gente entende que o valor que a gente tem está naquilo que a gente carrega. O valor da minha família está naquilo que a minha família carrega. O valor da minha história está naquilo que a minha história carrega. O valor do meu ministério está naquilo que o meu ministério carrega. O valor da sua vida está naquilo que a sua vida carrega. Alguém comigo aqui, diga amém. Então quem somos? Somos um vaso de barro, frágil, simples, barato, mas fomos comprados com um preço mais alto que poderia ser comprado. Não porque tínhamos valor, mas porque Ele viu o valor. Isso é forte. Você vai num leilão de obras de arte, quanto custou aquela canvas, aquela tela? Sei lá, R$1.000, R$2.000. Quanto de tinta? 2.000, 3.000, depende da tinta que foi usada.
Quanto vale? Depende de quem vê. A gente vai falar, eu não pago 500, eu não gosto de arte abstrata. A gente vai falar, eu pago 200 mil. Por quê? Porque segundo a perspectiva de quem vê, o valor é atribuído para aquilo. Você está comigo? Diga amém. Quando Deus olhou para a criação que Ele fez, por saber o autor que fez, Ele atribuiu um valor. Então qual era o valor que o André tinha? Destituído da graça, completamente vazio, perdido? Nenhum. Mas Deus falou, independente do valor que supostamente ele tem, eu vou dizer o valor que eu vou pagar. O preço do meu único filho para ter de volta a obra que eu fiz. Irmão, isso é muito forte. Alguém comigo aqui, vamos igreja. Bem, você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!